Bom dia a todos. Hoje vamos começar uma nova série de estudos que nós intitulamos Princípios para Estudar a Bíblia. O tema que nós vamos adotar é porque existem vários métodos, várias formas, né, professor Basotti? Então nós vamos dar alguns princípios que você poderá estar utilizando na sua metodologia depois, né? Mas o importante é que você possa realmente começar a ler de maneira sistemática a Bíblia, a Palavra de Deus. Pastor, eu já trago um método aqui para estudar a Bíblia, que é a minha caixinha de promessas, pastor. Ó, só tem coisa boa. Deixa eu pegar aqui. Vou compartilhar com vocês. Ó, tá aqui, ó. Olha esse aqui, ó. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Filipenses 4:4. Olha que promessa boa. Deixa eu pegar mais um aqui. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Salmos 23:3. Mais um só, pastor. Eis que eu envio um anjo diante de ti, para que te guarde neste caminho. Êxodo capítulo 23, versículo 20. Mais um, pastor, só mais um. Em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só tu me fazes repousar em seguro. Salmos capítulo 4, versículo 8. E aí vai, pastor. Isso aqui, pastor, só tem coisa boa. Aqui não tem bronca, não tem mandamento, não faz isso, não faz aquilo, né? Então, não é um método de ler. E é 100% bíblico, pastor. Certo. Todas, cada papelzinho desse é um versículo bíblico. Olha, é um método 100% bíblico, pastor. O que o senhor acha? Então, realmente, há muitos anos é utilizada essa que nós chamamos caixinha de promessa. Como o próprio nome diz, todos os textos, né, ou pequenos versículos ali dos cartõezinhos vão trazer para você uma promessa. E realmente Deus tem muitas promessas para nós. Só que seria, numa comparação simples, né, seria como se você começasse a ter a sua dieta alimentar baseada em porções de batata, porções disso, porções daquilo. São coisinhas gostosas, né? Mas que não vai trazer para você saúde, né? Então, o que nós precisamos, né, é realmente de termos um contato, professor, com toda a Bíblia. Com toda a Bíblia, está aqui, toda pastor, a Bíblia, exatamente. Né? Porque aí, então, nós vamos... por que isso? Porque aí nós vamos conhecer um pouco mais de Deus, mais do agir de Deus, da forma como Deus trabalha, né? Então, isso é importante. Né? Poderíamos até fazer uma outra comparação, professor. Assim como nós não damos só docinhos para nossos filhos, pelo menos quando eles eram pequenos, não fazíamos assim. Então, podemos dizer que essas promessas seriam como uma caixinha de doce. Mas não é só de doce, nós temos que ter outros alimentos. Ou seja, nós temos que nos alimentar. Quer dizer, seria aquela caixinha de bombom para comer um depois da refeição saudável. Essa seria a ideia. Você só comer o bombom também não vai fazer bem. Mas tem que comer jiló também. Exatamente, pastor. Bom, então eu acho que é importante deixar claro aqui que nós não somos contra a caixinha de promessa. Com certeza. Apenas a sua utilização, né? Sim, inadequada, sim. Isto sim. Né? Mas então... se contrapondo à caixinha de promessas, eu encontrei aqui uma passagem, pastor, que está no livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 12, que já fala da palavra como um todo, né? Sim, sim. Ele diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e das medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Ou seja, a caixinha de promessa é o bombonzinho, né? Mas sim, a palavra de Deus como um todo, muitas vezes é como uma espada. Eu vejo aqui que dá uma conotação até de uma cirurgia. Você precisa fazer uma cirurgia, tirar alguma coisa. Eu, por exemplo, quando eu tinha meus 20 e poucos anos, eu passei por uma cirurgia de apendicite, né? Então, teve que abrir e tirar lá o apêndice que estava muito inflamado. Então, muitas vezes também nós temos que passar por um processo cirúrgico. Certo. E a palavra faz isso, né, pastor? Com certeza, né, professor? Por isso... nós precisamos ter esse conhecimento, né? Um dos textos, né, que nós estamos trabalhando nesses estudos é o livro, né, Lendo a Bíblia com a Mente e o Coração. Nesse livro, né, o autor ele vai falar muito claro para nós, professor, sobre a aplicação da palavra de Deus em todos os momentos. Isso, né? verdade. E aí
me fez lembrar, né, o Salmo 119, o versículo 11, quando ele usa, dependendo da tradução, diz assim... Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Ou tem uma outra tradução que fala, escondi a tua palavra no meu coração, né, para não pecar contra ti. A ideia aqui do esconder a palavra, né, até no hebraico a palavra tissafã, que tem o sentido assim, eu estou armazenando, eu estou guardando, eu estou... tendo elas na prateleira do meu coração, porque assim, se você tem uma despensa, né, como algumas casas têm, você vai lá, guarda a compra do mês, enfim, né? Aí quando você, vou fazer um macarrão, aí você vai lá na despensa, tem um macarrão, tem um molhinho já, quer dizer, você já se programa para que você possa se alimentar. Então o salmista ele fala assim, olha, eu estou armazenando a palavra de Deus no meu coração, porque chegará alguns momentos que nós teremos que pôr em prática essa palavra. Isso, né? Exatamente, né? Aliás, é uma das marcas do metodismo, né? O Wesley enfatizava muito o cristianismo prático, né? Então, isso foi até um diferencial do movimento metodista nos seus primeiros anos de existência. Com certeza, porque hoje, assim, nós temos muitos teóricos, né? Então, nós temos que ter a prática da palavra de Deus. Então, você vai colocar dentro do seu coração... Jesus ele fala ali em Lucas, né, no capítulo 6, 45, que o homem bom, do bom tesouro do seu coração... ele vai extrair coisas. Então, nós precisamos... Por quê? Porque chega alguns momentos de secura na vida, chega alguns momentos difíceis na vida, onde nós precisamos realmente trazer a palavra de Deus. Um exemplo, professor, tem o John Bunyan, que é o escritor daquele livro famoso, O Peregrino, que ele faz uma alegoria, né, de toda a caminhada cristã. E ele cita muito texto bíblico ali, ele leu muita Bíblia para poder fazer aquele livro, mas ele diz assim, muitas vezes já aprendi, num pequeno trecho da Bíblia, muitas coisas. E em outras ocasiões, toda a Bíblia me foi árida quanto um galho seco. Ou seja, ele fala assim que, então ele pôde, né, ele foi extraindo coisas da Bíblia ali, tal, para a vida dele, para se alimentar, para que ele pudesse caminhar, para que ele pudesse aguentar aqueles momentos que ele ficou na prisão, que ele foi injustiçado, aqueles momentos que ele passou por dificuldades financeiras, enfim, né? Então ele diz assim, em certos momentos ele não tinha nem vontade de ler a Bíblia, mas ele tinha já guardado no seu coração a palavra de Deus, e dessa forma ele pôde superar, pôde escrever os livros que ele escreveu. Por quê? Porque chega alguns momentos que nós temos que tirar alguma coisa do nosso coração. Mas se eu não guardei, eu vou tirar o quê, professor? Existem várias formas de representar a palavra. Eu me lembro que João Calvino dizia que a palavra é o espelho da alma, né? Tem uma forma também, né? Sim, sim. De ver a palavra, quer dizer, você se ver nu diante do espelho, né? A palavra mostra realmente também, né, aquilo que nós somos, né? Eu acho que, bom, Calvino viveu há 500 anos atrás, mas se fosse hoje, eu acho que ele não falaria é o espelho da alma, ele diria é a tomografia da alma, né? Porque é como está lá em Hebreus, é a espada que vai trazer essa separação entre alma e espírito. Alguns estudos apresentam, professor, porque assim, tem muita coisa que é da nossa alma, que é das nossas emoções, mas eu tenho que ver, né? O John MacArthur ele fala isso, eu tenho que ver o que a Bíblia está dizendo e como que ela está dizendo. Então, por isso, é importante nós nos aprofundarmos e irmos além da caixinha de promessa, para uma visão da palavra. Então, até... num dos seus estudos, né, o Watchmani, ele comenta assim que quando o irmão, alguma pessoa se convertia lá no grupo, na igreja onde ele estava, ele não falava assim, leia, por exemplo, hoje muitas vezes, né, nós ouvimos, leia o Evangelho de João, ou leia tal livro, ou leia tal coisa, né? Não, ele falava assim, olha, leia o Novo Testamento inteirinho, comece a ler inteirinho o Novo Testamento. Porque ele falou assim, a partir do momento que você for ler todo o Novo Testamento, você lê o Antigo Testamento, aí você então começa depois a aprofundar. Mas muitas vezes nós queremos aprofundar, mas não conhecemos nem o que está lá, o que já passou. Então eu preciso ter essa dimensão
para poder realmente extrair o tesouro da palavra, guardando, né, estocando, armazenando no meu coração, né? Eu entendo que é uma sequência lógica, né, pastor? Para você guardar alguma coisa, você tem que ter alguma coisa. E para ter, no caso da palavra, você tem que ler. Mas como o senhor bem colocou, né, é algo mais do que ler. É preciso se aprofundar. E Jesus tinha uma expressão... Eu tenho, assim, a gente não sabe qual era a expressão facial de Jesus e com que tom de voz ele dizia isso. Mas ele usava muito isso, né? Vou pegar aqui Mateus 22, capítulo 22, versículo 29, para exemplificar aqui, né? Diz assim: Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais não conhecendo as Escrituras. Né? Então, quer dizer, é preciso conhecer com profundidade. Isso aqui ele está dizendo nessa passagem para os saduceus, que eram leitores da Bíblia. Né? Mas, ao que parece, não eram tão estudiosos. Eles tinham conhecimento superficial, né? Conheciam a lei, né? No sentido mecânico da lei, mas faltava para eles um conhecimento mais profundo. A questão do amor ao próximo estava muito carente entre eles. Né? Então, eu entendo que quando Jesus, várias vezes, ele usa a expressão, errais não conhecendo as Escrituras, ele estava irritado. Assim, Jesus acho que ficava irritado quando ele falava isso. Né? Então, é necessário, antes de guardar, conhecer. Né? E esse conhecer envolve o quê? É um relacionamento profundo com Deus, né? Uma imersão na sua palavra. Com certeza, né, professor? Até esse versículo aí que o senhor colocou aí, ele fala assim, né? Errais por não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Isso, exatamente. Quer dizer, quando eu vejo isso aqui, professor, eu vejo esse equilíbrio de nós buscarmos ler a Bíblia com a mente e o coração. Porque muitas vezes as pessoas, elas vão só na letra. Isso. E começa a fuçar aqui e tal. Eu sou um deles, eu gosto e tal. Só que, por outro lado, nós temos o poder de Deus também. Então, nós temos que juntar essas duas coisas, porque a Bíblia vai nos revelar Deus. E, através de Deus, o poder dele. Porque o próprio apóstolo Paulo ele fala, a letra mata, mas o que vivifica é o Espírito. Não é que eu vou desprezar a letra, mas eu tenho que juntar a letra com o Espírito. E aí, né, porque a palavra de Deus ela vai ter essa penetração no meu coração, na minha alma, no meu espírito, vai né, como o Calvino falou, eu vou ter uma visão não só daquilo que eu sou, porque eu vim de uma descendência caída do pecado e tal, mas eu posso me olhar no espelho e ver também o projeto de Deus original que a Bíblia nos apresenta e voltar para esse projeto original. Jesus disse várias vezes, né, errais não conhecer as Escrituras, mas ele também dizia algo que complementava. Ele dizia muito, examinai as Escrituras. Ele não falava leia, né? Ele fala assim muito, leia a Bíblia. Quer dizer, Jesus não manda ler a Bíblia, ele manda examinar. Né? Examinar. Eu tenho uma passagem aqui em João 5,39, que diz assim, Jesus dizendo, examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Sim, olha para ver, né, professor? Por isso que Jesus reprovava lá os fariseus, ele falava assim, errais por não conheceres as Escrituras. Eles liam as Escrituras, não é que eles não estavam lendo, né? Mas aí, nesse texto, completa aquilo que o senhor havia apresentado, no sentido assim, vocês estão lendo a Bíblia, porque vocês procuram tal, mas essas Escrituras testificam sobre mim. Quer dizer, vocês não estão conseguindo enxergar isso aí. É verdade. Então, o grande problema hoje seria dois, vamos colocar dois. Primeiro, aquele que não lê a Bíblia. Isso é um problema seríssimo, e nós temos, infelizmente, muitas pessoas que não leem a Bíblia de maneira sistemática. Segundo, aquela que lê, mas ela não consegue compreender ou ela não busca compreender a palavra de Deus. Né? Tem um autor, né, professor, quando a gente já falou sobre a importância de estudar a Bíblia e tal, Torrey, né, Torrey diz o seguinte, olha, podes falar em poder, mas se negligenciares o único livro que Deus te deu, como o único instrumento pelo qual ele transmite e exerce poder, não o terás. Poderás ler muitos livros, assistir a muitas conferências, realizar reuniões de vigília para pedir o poder do Espírito Santo. Se não mantiverdes em constante contato com o livro único, a Bíblia, não terás poder. E se alguma vez obtivesse o poder, não o conservarás,
Se não, aí ele fala, ó, pelo estudo sério, diário, sério e sistemático da palavra de Deus. Então, é um estudo sério, diário, sistemático. Por que sistemático, né, professor? Porque muitas vezes nós fazemos leitura caixinha de promessas, nós vamos tentando procurar aquilo que mais nos agrada na Bíblia. Não, eu tenho que pegar, depois que eu ler toda a Bíblia, tiver uma noção da Bíblia, assim eu pego lá, por exemplo, John MacArthur, né, ele fala assim que durante 30 dias ele leu lá 1 João, mas lógico, ele já tinha lido a Bíblia, já tinha lido o Novo Testamento, e aí ele começou sistematicamente, todo dia, ler 1 João. Né? São textos curtos, né? Mas ele fala assim, olha, depois de 3, 4 dias, parecia que aquilo não ia dar em nada e tal, mas aquilo foi alimentando o seu espírito, ele foi aprendendo e tal, e hoje, então, aquelas palavras não são apenas palavras, mas são alimento para a vida dele. Em relação a essa questão do exame da Bíblia, Paulo, né, o apóstolo Paulo, que era um discípulo de Jesus, Sim. Ele vai reconhecer isso nos chamados bereenses, os bereanos. Né? Tem uma passagem que está lá em Atos 17, né, versículos 10 e 11, onde Paulo se refere a essas pessoas, né, aos bereanos. Ele diz assim, ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. Quer dizer, ele reconhece, essa gente ouve de bom grado e depois vai conferir. Né? Eu acho isso bacana, porque até na igreja muitas vezes, né, você ouve uma pregação, né, fala, opa, deixa eu dar uma conferida aqui. Né? Então não, isso é importante. Com certeza, professor, porque muitas vezes, né, nós ouvimos tanto, né, porque isso e tal. Não, eu tenho que parar. Por exemplo, não é errado você pegar e fazer, olha, deixa eu ver se o sermão é assim mesmo, né? Se foi assim que Deus colocou, né? Porque muitas vezes nós temos assim, não julgueis para não ser julgado e tal. Não vamos julgar a pessoa, mas eu vou passar pelo crivo da Bíblia aquilo que a pessoa está dizendo. Por exemplo, para nós não entrarmos em canoa furada. Porque muitas vezes, né, professor, a gente pega, por exemplo, um texto bíblico, depois que nós temos toda uma ideia. Né? Então, um exemplo que eu quero deixar assim, né? Há um tempo atrás, né, muito tempo atrás, né, quando estava na moda, né, assim, porque tem algumas coisas, os modismos da igreja, né, então veio aquela onda, né, que a gente fala da teologia da prosperidade, né, e aí então uma pessoa numa pregação ele pega aquele texto bíblico que fala de Jesus entrando lá na cidade montado num burrinho, né. E como ele deu ordem aos discípulos que trouxessem aquele animal ali e tal, e a Bíblia diz que nenhuma pessoa tinha montado ainda naquele animalzinho, né? Então Jesus ele foi o primeiro. Então ele pegou esse texto para dizer assim, olha, hoje seria como um carro zero, né? Deus vai te dar um carro zero, assim como deu um burrinho zero. Opa, gostei da pregação, hein, pastor? Isso é melhor caixinha de promessa, hein? Vai dar um burrinho 0 quilômetro para você e tal. Então, quer dizer, está fora de contexto. Está fora, né, de contexto, está totalmente fora de contexto. Então, nós precisamos entender, né, porque muitas vezes a gente usa aquela expressão, a pessoa viaja, né? Não, então os bereanos não, espera um pouco. Vamos ver o texto bíblico. Isso. E lendo o texto, vamos ver o contexto. Isso. Ele aqui comparou os de Tessalônica com os da Bereia. Né? A pergunta que nós podemos fazer hoje aqui como igreja é, nós somos como os de Tessalônica ou os de Bereia? Somos examinadores ou só ouvimos, né, pastor? É uma pergunta para nós hoje. Porque assim, lógico, tem muita coisa boa que a gente ouve, muita palavra, mas nada substitui. Né? Por exemplo, Wesley, ele lia muitos livros, ele estudava muito e tal, mas ele usava essa expressão, eu sou homem de um livro só. Ou seja, a nossa referência é a Bíblia. Então eu tenho que trazer para o crivo da palavra de Deus. E tem muita coisa, vamos usar assim, que se essa palavra fosse como uma peneira, tem muita coisa que não passa pela peneira. Né? E, infelizmente hoje, né, nós temos muitas teologias, muito achismo, né? Então nós temos que tomar cuidado. E como que nós vamos fazer isso? Observando a palavra do Senhor, guardando no nosso coração, armazenando no nosso coração, e aí então nós vamos conseguir
continuar a nossa caminhada, né? Eu estava lembrando, quando o senhor falou o Salmo 119, versículo 11, eu sabia de cor até né, citei. Eu conheço alguns versículos de cor. Né? Sim. Eu acho assim, pastor, essa questão da memorização é boa, né? Mas tem que tomar um certo cuidado também. Eu acho assim, você memorizar, quer dizer, mais importante é que você entenda a profundidade do texto, né? Sim, sim. Eu estava me lembrando que no final lá quando eu era criança, tinha um programa, acho que era J. Silvestre, Blota Silvestre. Sim. E uma vez foi um pastor lá, e ele provou lá que ele conhecia a Bíblia inteira de cor. Ele ganhou um prêmio naquele programa. Mas acompanhando depois, aquele pastor foi expulso da denominação dele, porque ele tinha umas interpretações muito heréticas, né? Sim, então, sim. quer dizer, era um indivíduo que tinha uma alta capacidade de memorização, mas ele não tinha o entendimento. Então, eu acho que memorizar é até legal você conhecer, Sim. mas é importante entender. Né? Decorar não é Com aprender. certeza, né, professor? Porque assim, Jesus ele fala, errais por não conheceres as Escrituras nem o poder de Deus. Lógico, é isso que a gente tem que entender. Tem pessoas que vão ter facilidade em decorar. Então, por exemplo, assim, professor, quando eu comecei a minha caminhada na igreja, as pessoas falavam assim, que muitas pessoas decoraram o Salmo 23. E sabe, eu não tenho muita facilidade em decorar, em citar de cor. Então, por isso, eu sempre carrego a Bíblia e sempre grifo a minha Bíblia, enfim, anoto em cadernos, enfim, para poder guardar e ter recursos depois, né? Mas é interessante, um dia num culto, né, veio um pastor de fora e ele citou de cor o Salmo 126. Tá? O Salmo 126, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, estávamos como quem sonha e tal. Mas ele falou assim, com tanta propriedade, ele falou com tanta vivacidade, aquelas palavras não vieram apenas de uma boa dicção, ou uma boa oratória, mas veio do profundo coração dele. E quando ele foi citando aquele salmo, ele falou, depois ele falou assim, esse é o Salmo 126. No final ele disse, esse é o Salmo 126. Chegando em casa, eu fui reler aquele salmo, aquela palavra, né, o jeito que ele foi expressando, ficou guardado. Professor, é interessante. No outro dia, aquele salmo eu gravei, até hoje gravei. Marcou, né? Marcou, né? exatamente. E o Salmo 23 ainda até hoje eu não consigo decorar. Pastor, já encerrando, né, esse nosso primeiro encontro, eu vejo assim, quer dizer, até fazendo um resumo, né? A Bíblia não é para ficar fechada. Eu estou com a Bíblia e não abro, isso está errado. Não, eu tenho que abrir, né? Eu tenho que ler a palavra. Né? Quer dizer, não é só o intelecto, né? Não é só memorização, mas eu tenho que fazer uma reflexão sobre essa palavra. Né? E o que é muito importante, estar com o coração receptivo para aprender de Deus. Quer dizer, a caixinha de surpresa, eu vou lá e eu já sei que só vai ter coisas que me agradam aqui. Então, o coração receptivo, né? Eu vejo assim, é como a parábola do semeador, quer dizer, é como a semente que caiu em boa terra. Então, quando você abre a Bíblia, né? E com o coração receptivo você faz a leitura, é a semente que caiu em boa terra, ou seja, ela vai frutificar. Com certeza. Esse frutificar é você aprender um pouco mais de Deus. Né? Como está lá em Salmos, esse eu sei de cor, em Salmos 119, versículo 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Ou seja, né? A cada dia você vai lendo, vai aprendendo um pouquinho mais e vai caminhando na direção. E todos os caminhos apontam para uma figura central, que é Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Com certeza. Então, leia a Bíblia, medite na palavra, faça essa reflexão, examine as Escrituras e não vá só por aquilo que você ouve, mas vá por aquilo que realmente a palavra de Deus está apresentando para você. Deus abençoe. Amém.